Hoje eu vim falar de um grande lançamento nacional. É a Serra Mármore DeWalt, modelo DW861. A Serra Mármore tem esse nome porque ela corta pedras do tipo mármore, granito, também pisos e azulejos, o concreto e o asfalto. Esse disco possui 3 versões. A versão disco liso, que é essa versão aqui. Essa versão está na máquina. O disco liso significa que, ao cortar, ele necessita de uma lubrificação, uma refrigeração. E essa refrigeração é feita por água. Essa mangueirinha da Serra Mármore DeWalt, ela é flexível. Isso facilita bastante na hora da refrigeração, porque você pode direcionar o jato na área exata de corte. Para isso, você recebe a mangueira para ser adaptada na torneira, e essa mangueirinha, a ponta dela, você vai encaixar aqui atrás. E você também tem a torneira para fazer a regulagem do fluxo de água que está saindo aqui na frente. Bom, existe uma outra maneira de você cortar. É utilizando o disco a seco, que é conhecido como disco turbo também. É esse disco aqui, ó. O disco turbo, ele possui entradas de refrigeração. Esses canais de entradas aqui fazem com que o disco capte o ar e leve para dentro do material que está cortando. Isso faz com que ele se refrigere, então não há necessidade de você estar utilizando a água. Agora, se você cortar com o turbo e utilizar a água, o disco turbo com água, você aumenta a vida útil deste disco. Existe um outro tipo de disco, que é o disco segmentado, que é esse daqui, ó. E por que segmentado? Porque ele tem esses segmentos aqui. São vários segmentos e ele possui entradas de ar com uma profundidade um pouco maior para captar um pouco mais de ar, para refrigerar mais ainda. Esse tipo de disco é para profundidades maiores. Ele é mais utilizado no concreto e no asfalto porque é onde você precisa ter uma profundidade muito grande. Então, com isso, ele precisa captar muito ar para fazer o corte seco nesse tipo de material. Esta máquina, a Serra Mármore DeWalt, é a máquina mais potente hoje no Brasil. Ela tem 1.500 watts de força. Essa potência permite corte em qualquer tipo de material desses que eu apresentei aqui para vocês, e também o concreto e o asfalto. Outra característica desta máquina é o fato dela poder cortar esses materiais em ângulo. Soltando essa borboleta, você faz angulação de até 45 graus. A vantagem disso é de você poder fazer um chanfro numa borda de uma pia ou uma união de 2 peças, onde você necessita de um ângulo para fechar um 45 graus, né, em um ângulo de 2 peças. Esta máquina possui uma capa de proteção um pouco maior para que você possa colocar aqui o disco côncavo. É um disco que permite o corte em círculo, muito utilizado na confecção de cubas em pias. Algumas pessoas, às vezes, retiram essa base porque eles necessitam de cortar uma espessura um pouco maior. Muitos até não gostam de utilizar essa base. Para isso, nós desenvolvemos a sapata removível. Você só precisa tirar esse pino aqui na frente, remove o pino e tira a peça aqui atrás, rosqueando ela. E você tem a sua base totalmente fora da máquina. Isso vai te dar um pouco mais de profundidade de corte. No caso da Serra Mármore DeWalt, você chega a 34 milímetros de profundidade. Agora tem um outro assunto muito importante que eu gostaria de comentar com vocês. É com relação às pessoas que utilizam o disco para corte em madeira. Não é apropriada a utilização desse disco na Serra Mármore. Por quê? Esta máquina possui 12.000 RPM. Ela trabalha com uma rotação muito alta. Ela corta por velocidade e não por força. Máquinas que possuem alta rotação têm baixo torque. Então, no corte da madeira, ao entrar na madeira para cortar, você corre o risco de reduzir a rotação desse equipamento pela falta de torque que o disco tem, não pela potência, mas sim pelo torque. E isso vai fazer com que a máquina venha a aquecer, podendo queimar o equipamento.
Um outro dado interessante pelo qual você não deve cortar madeira é que esta rotação de 12.000 RPM é mais do que a lâmina suporta. Com isso, a pastilha de vidia que está na lâmina de madeira, ela pode se soltar e isso pode causar um grave acidente. E para a utilização da serra mármore DeWalt em qualquer um desses materiais, é importante a utilização do óculos de segurança.